Fala comigo, presidente. Vem cá. Não só eu sou contra o aborto. Ah, ficou ofendidinho? Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Deixa eu me ajeitar aqui na câmera aqui, que já teve gente falando que eu tava quase caindo, saindo da imagem. Mas enfim, vamos lá. Primeiro de tudo, falar do Lula no Flow foi um negócio de louco, porque assim, você vê que teve uma audiência extremamente expressiva, chegou um momento que bateu mais de 1 milhão de visualizações simultâneas na live do Flow Podcast. Isso é bom, é legal pro canal que recentemente sofreu o que sofreu, passou o que passou, né, de maneira injusta. Mas enfim, vamos lá, vamos falar do Lula, vamos falar da ida dele no Flow e o que isso impacta. Eu, sinceramente, eu acho o seguinte, você vai no Flow, você vai em um podcast, seja o Flow, seja o Podpah, seja não sei o que pá, seja o não sei o que, e você não apresentar nada, e você não apresentar um modelo de projeto de poder, de governo, e você não falar de futurologia, é um negócio assim que chega a ser, sabe, tipo, você confunde mais as pessoas do que você poder dar um norte para elas e falarem, ó, volta aqui nesse caminho, que esse caminho aqui representa o quê? Representa a mudança, representa o crescimento. Primeiro que ele já começa a entrevista falando, porque o Bozo é mentiroso, porque o Bozo acorda de madrugada para mentir, porque o Bozo não faz nada, porque o Bozo isso, porque o Bozo aquilo. Ou seja, ele fica o tempo todo só insistindo na tese do Bozo, mais o Bozo, mais o Bozo, mais o Bozo. Aí depois começou. Quando eu era jovem eu tinha muito medo de perder o cabelo, porque eu achava que se eu perdesse o cabelo eu não ia arrumar uma esposa e eu não ia casar. Tipo, beleza, ele tinha medo de perder o cabelo, mas ele nunca teve medo de roubar da maneira que ele roubou o país. Tanto que depois ele começou a falar dessas coisas lá da questão dos processos, da Lava Jato e belelê e balalá. E assim, é por isso que esses são os tipos de coisa que eu reforço somente aquilo que eu falo e não é de hoje. Não é à toa que o meu voto é nulo. Não é à toa que eu não consigo, dia 30, sair de casa para falar, eu vou votar 22 ou eu vou votar 13, porque eu creio que esse é o caminho. Não é. Porque de um lado você vê um governo, um presidente da república que está eleito democraticamente, que ficou o tempo todo falando em auditar as urnas eletrônicas, ficou o tempo todo falando de gripezinha, ficou o tempo todo falando o que fez que a gente acompanhou, e do outro lado você tem um cara que ajudou a enfiar a gente nesse buraco que tá todinho para poder chegar e falar assim, não, eu sou o caminho, a luz e a salvação. Eu acho que o caminho não é esse, entende? O caminho não é esse. Ele pode se candidatar e tudo mais. Para mim, o Lula tinha que acabar como certas figuras que estavam eleitas e que hoje, graças a Deus, não foram reeleitas. Isso sim seria um processo democrático bem direto, enfim, mas é aquilo. O Lula, em questões nacionais, o Lula ele é uma figura altamente canonizada. Não à toa que já tem pessoas que falam que o Lula não é mais uma pessoa e sim uma marca, que isso também é um problema. Então, aí ele começou a falar dos processos da Lava Jato, porque a Janja queria que ele colocasse a tornozeleira no pé, depois a Janja o PT queria que ele saísse da cadeia, ele, não, eu vou provar e tudo mais, e belelê e balalá. Porque o PowerPoint do Dallagnol, que não sei o que. Engraçado que assim, ele conseguiu ganhar todos esses processos graças a manobras jurídicas, e todo mundo sabe disso. O problema é que o país não é um país para amadores. O problema é que o país não é um país sério. O problema do Brasil são todos esses. O problema do país é exatamente aquilo. O cara roubou milhões, tirou comida da boca da mesa do trabalhador, mas o cara fez ProUni, mas o cara fez isso, mas o cara fez aquilo. Engraçado que ele pega e fala só de universidade. Não, porque eu entreguei tantas universidades, eu entreguei tantos isso, eu entreguei tantos aquilos, mas de novo,
Por que não fala da educação básica? Por que não fala da criança que não sabe ler e escrever? Por que não fala da criança que não sabe fazer uma interpretação de texto? Por que não fala da criança que não sabe fazer uma conta de mais, de menos, de divisão, subtrair? Por que não fala? Engraçado que tudo isso não fala. Ninguém da esquerda e tanto do lado bolsonarista, ninguém fala nada. Por quê? Porque todo mundo acha tudo isso tudo muito clean, tudo muito belo. E aquilo, e é o que eu volto, e é o que eu torno a dizer. Foi um negócio muito triste, sabe? Foi uma entrevista assim que eu, sinceramente, você pega ali aqueles quase 1h30, 2 horas que ele ficou ali dando entrevista, você pega e... Lógico, você vai absorver um pouco de coisas, porque o que ele falou a respeito de Jair Bolsonaro realmente é verdade. Só que, de novo, ele não é o dono da verdade sacrossanta de que, oh meu Deus, Luiz Inácio Lula da Silva falou o que precisava falar e agora nós estamos completamente rendidos ao discurso de Luiz Inácio Lula da Silva, o homem que voltou, que foi preso. Não. Isso já é um discurso de que a gente já vinha cantando há muito tempo essa bola e eu sempre falei, toma cuidado porque ele vai vir pior do que antes. Aí tudo bem. Depois o Igor perguntou daquela questão da chapa dele com o Alckmin. Porque o Alckmin é uma pessoa muito competente, porque sempre foi governador do estado de São Paulo, nos venceu nas urnas, que não sei o que, porque ele é um cara muito bom para restaurar a democracia deste país e às vezes a gente tem que se reunir com algumas pessoas que a gente discorda para poder derrotar o antagonismo desse país que nada mais, nada menos do que é Jair Bolsonaro. Aí depois ele chegou e falou, não, mas eu sou contra o teto de gastos, porque a gente vai ficar pagando eternamente juros para bancários, que não sei o que. Não, a questão não é essa, Lula. Quando você tem um teto de gastos, nada mais é do que você pegar o seu salário mínimo, que já é uma porcaria, que você chega e fala, beleza, eu tenho R$1.200 para gastar, eu não posso gastar 1.201, porque esse R$1 que eu vou ficar devendo, eu vou ter que pagar no mês que vem. Ou seja, o mês que vem eu não vou ter R$1.200 de salário, eu vou ter 1.199. Então, geralmente... Um mês vai pagar pelo outro, aí vai começar a criar aquela bola de neve e quando você vai ver, você vira e fala, e agora? Eu vou tirar esse dinheiro da onde? Para pagar isso aqui. Isso que eu tô muito simplificando, é a mesma coisa. Se você deixa de pagar R$10 por mês de uma conta, no final do mês você não deve. No final do ano você não deve R$10, você vai dever R$120. É isso que eu tô querendo dizer. E aí, você vai tirar da onde esses R$120 para pagar essa conta? Veja que eu estou simplesmente simplificando o que ele quer fazer. Aí ele falou um pouco sobre a questão da regulação da mídia, do controle das redes sociais e tudo mais, que eu também sou contra. Eu acho que com a liberdade de expressão de cada um de nós não se mexe, e aquilo está previsto em Constituição, se eu não me engano é o inciso sequente que fala que todos têm o direito de exercer a sua livre liberdade de expressão. Mas em compensação, ela que arque com as palavras que ela dizer, né? Ou seja, arca assim, no sentido de você fazer um processo na justiça e tudo mais. Esse tipo de coisa não se deve mexer. Liberdade de imprensa também não. Eu acho que quando o governo ele chega e fala assim, não, a partir de agora eu vou pautar o que você vai dizer, não, isso já não é liberdade de imprensa. Isso você está cerceando as pessoas de saberem a verdade. E quando começa a bater muito nesse ponto aí, eu já começo a ficar bem assim. Acho que o Igor foi muito nessa linha, ele ficou meio, né, assim, nesse sentido, no pé atrás, falando e tudo mais. Lógico, o Igor ali, coitado, ele tá na questão de poder entrevistar e ele não pode sair muito da rédea, né, dessas coisas todas. Fora isso, não foi uma entrevista que, meu Deus, vai mudar o meu voto, não. Ali foi uma entrevista que, pra mim, Vinícius, eu continuo firme e forte com o meu voto nulo. E eu não vou recusar disso, não abro mão disso. Acho que, de novo, qualquer um dos dois que ganhar, nós estamos lascados, nós estamos
Enfim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu não tenho muito o que dizer, porque de fato a entrevista foi isso. Mas é isso, pessoal. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo aqui no canal. E valeu!